invasão trofoblástica, que é a invasão endometrial, e a segunda onda de invasão trofoblástica, que é a invasão miometrial. Então, eu tenho a primeira onda de invasão trofoblástica, que é no endométrio, e a segunda onda de invasão trofoblástica, que é miometrial. Olhem a frase: uma placenta para ser normal, uma placenta para executar suas funções adequadamente, ela tem que ter primeira e segunda ondas completas. Então, uma placenta para ser normal, ela tem que ter primeira onda completa e segunda onda completa. A ausência da segunda onda de invasão trofoblástica ou a ocorrência parcial é a fisiopatologia da toxemia gravídica. Você vai dizer assim: Mário, eu entendo, o trofoblasto cresce como um câncer por contiguidade, mas por que algumas pacientes não desenvolvem invasão trofoblástica normal? Por que a maioria das gestantes tem invasão trofoblástica e uma ou outra não desenvolve invasão trofoblástica normalmente? Meninos, sabe-se que tem risco genético, então parece que tem um gene no cromossoma 6, sabe-se que é importante a alimentação da gestante, ou seja, já viram que toxemia é mais comum em país subdesenvolvido. Vai na Finlândia, tá? Vai na Inglaterra, vai nos Estados Unidos, vê se tem toxemia lá. Só de brasileira que vai para lá, vai morar lá. Tá? Normalmente passa dificuldade, lava prato, come só resto, né? Aquela dificuldade toda para sobreviver num país caro daqueles da Europa lá de fora, se alimenta mal na gestação, né? E aí, o trofoblasto não tem energia, o trofoblasto não tem proteína para invadir, né? Vocês sabem que a proteína do feto vem da mãe. Trofoblasto é célula fetal. Se a mãe não está se alimentando adequadamente, a nutrição fetal também não é adequada e o trofoblasto não invade. Vejam, tem um fator genético, tem um fator socioeconômico, é mais comum em países subdesenvolvidos, onde as gestantes são menos alimentadas adequadamente. E veja bem, tem também um componente imune. Olha só. Se o sistema imune da mãe não reconhecer o trofoblasto como self, promove resposta celular. Então, olha aqui. Se o sistema imune da mãe não considerar, né, o feto como um enxerto reconhecível imunologicamente, porque o feto nada mais é do que um enxerto heterólogo. O sistema imune da mãe pode provocar resposta celular imune e rejeitar o enxerto. E aí, o trofoblasto não consegue invadir. Tá? Mário, como é que se dá essa rejeição? Ninguém sabe muito bem, porque o trofoblasto não tem sistema HLA. Então, o trofoblasto não tem sistema de histocompatibilidade. Só sabe o seguinte: o sistema imune da mãe tem que reconhecer, né, o trofoblasto como self para deixar ele invadir. Se o sistema imune da mãe não reconhecer o trofoblasto como self, gera resposta celular e não deixa ele invadir. Então, vejam, em algumas pacientes, por motivos genéticos, socioeconômicos ou imunes, pode haver segunda onda de invasão trofoblástica ausente ou incompleta. Olhem só, agora todos. Máximo da primeira onda de invasão trofoblástica. Quando é que a invasão trofoblástica ela se completa no endométrio? Quando, meninos? 20 semanas. Então, a invasão trofoblástica ela é máxima com 20 semanas. Meninos, a invasão do miométrio. Normalmente o trofoblasto invade a porção mais proximal do miométrio. Quando é que ocorre a invasão trofoblástica máxima? Quando é que o trofoblasto invade o miométrio? Quando é que a invasão trofoblástica é máxima? Quando é que é máxima a segunda onda de invasão trofoblástica? 26 semanas, tá bom? Depois de 26 semanas, o trofoblasto não invade mais, graças a Deus, porque senão ele vinha aqui no ilíaco. Tá? Então, veja bem, o trofoblasto tem que parar de invadir em algum momento, senão ele vinha na pele. Tá? Primeira onda é com 20 semanas, o máximo. Segunda onda máxima é 26 semanas. Depois de 26 semanas, o trofoblasto para de invadir apenas porque ele se torna uma célula mais bem diferenciada. Apenas porque ele perde um pouco do seu ritmo de divisão celular. Tá bom? Então, vejam, no início, logo depois da diferenciação celular, trofoblasto se divide como pobre. Trofoblasto faz filho igual gente miserável, entendeu? É
se multiplica com muita rapidez. Tá? À medida que o trofoblasto vai envelhecendo, né, ele vai se dividindo mais lentamente, igual a gente, tá bom? Então, veja bem, mesma coisa. Dá um comi de 6 semanas e está cansado. Aí ele para de se multiplicar demais e para de invadir. Vejam bem, olha só, o trofoblasto vai crescer e vai invadir o útero. Na medida que ele vai invadindo o endométrio e o miométrio, ele também vai encontrar vasos maternos. Ó, não tem dúvida, vaso que nutre o útero é vaso materno, pelo amor de Deus, tá? Sangue que passa no útero é sangue o quê? Sangue que passa no útero materno é sangue o quê? Materno. Então, no útero circula sangue materno, os vasos são maternos, a hemoglobina que circula no útero é a hemoglobina A. Veja bem, no útero, a artéria uterina dá ramos que vão nutrir o miométrio, chamado artérias radiais, e as artérias radiais vão dar ramos que vão nutrir o endométrio, são as chamadas artérias espiraladas. Se vocês olharem um esquema, vocês vão ver com facilidade que a artéria espiralada é fininha, tá? E a artéria radial, né, é bem mais calibrosa que a artéria espiralada. Meninos, qual é o vaso mais calibroso da árvore vascular uterina? O mais calibroso é a artéria uterina. Então, a artéria uterina é o vaso mais calibroso. Ela vai dando ramos, dá ramos para o miométrio, para o músculo, que são as chamadas artérias radiais, e depois as artérias radiais vão dar ramos que vão nutrir o endométrio, são as artérias espiraladas. Agora, percebam aqui, ó, olha como a artéria espiralada é fininha, em comparação com a artéria radial, que é um vaso tronco, que é um vaso bem mais calibroso. Eu falei para vocês o seguinte, que logo depois da diferenciação celular, quando o trofoblasto começa a se dividir, ele começa a se multiplicar como câncer, ele começa a se multiplicar como pobre. Então, olha só, na forma de um trofoblasto, começa a fazer filho igual pobre, olha lá, é filho pra caramba, começa a nascer uma montoeira de trofoblastinho. Isso gera uma onda de invasão celular, como se fosse um câncer crescendo por contiguidade. Agora, percebam, quando essas células trofoblásticas, que são células fetais, vão invadindo o útero, elas vão encontrar obrigatoriamente vasos da mãe. E aí, na hora que essa população celular, na hora que essa população de trofoblastos encontra vasos maternos, essa população de trofoblastos começa a utilizar oxigênio e nutrientes que iriam para células da parede desses vasos. Então, olhem só, na hora que esses trofoblastinhos começam a se multiplicar, começam a formar invasão trofoblástica, onda de invasão trofoblástica, e aí encontrar vasos maternos, eles vão circundando os vasos maternos e começam a utilizar oxigênio e nutrientes que iriam para as células da parede do vaso materno. Pergunta de prova, como é que é o nome do tecido formado por trofoblastos? Placenta. Então, vejam, na hora que a placenta cresce, na hora que a placenta invade, ela vai encontrar vasos maternos. E o crescimento placentário vai fragilizar a parede dos vasos maternos. Por quê? Os trofoblastos vão utilizar muito oxigênio e nutriente dessa região tecidual. Olha qual é a frase que eu queria que vocês lembrassem. Qual é a principal causa de DPP? Qual é o principal evento fisiopatológico do descolamento prematuro da placenta? Qual é, meninos? Pico hipertensivo, hipertensão arterial. Veja bem, quando a paciente tem pico hipertensivo, quando a paciente tem hipertensão arterial, a pressão arterial sobe. E, meninos, por que rompe esse vaso retroplacentário? Por que rompe esse vaso materno retroplacentário? Porque ele tem a parede o quê? Frágil, fragilizada. Vejam, é por isso que o DPP ocorre nos picos hipertensivos. A pressão sobe e esse vaso retroplacentário, que é um vaso materno, de parede frágil, pode se romper formando o hematoma retroplacentário que vai descolar a placenta, que vai afastar o tecido trofoblástico. Agora veja bem, falei para vocês que o crescimento placentário, à medida que a placenta cresce, ela fragiliza a parede de vasos maternos que ela encontra. Olha só, se esse vaso for uma arteríola, a arteríola é um vaso de alta pressão. Se esse vaso for uma vênula, vênula é um vaso de parede fina, é um vaso de parede delgada. Então, olha o que pode acontecer.
Ó, se o crescimento trofoblástico fragiliza a parede de vasos maternos, se for um vaso arterial, ó, essa parede pode romper. Ó, aumento da pressão arterial pode romper a parede da artéria. Se for uma vênula, como ela tem parede fina, a fragilização dessas células pode causar a ruptura da vênula, com a formação de comunicações diretas entre arteríolas e vênulas. Como é que a gente chama esse bypass da microcirculação? Como é que a gente chama esses bypass, né, entre artérias e veias? Fístulas arteriovenosas. Então, olha a frase importante para a prova. Olha como é que ficou, vai ficar bem claro na cabeça de vocês, vocês pensando como clínicos. Olhem só. O crescimento da placenta, ou seja, o crescimento trofoblástico, leva à formação de fístulas arteriovenosas na base da placenta. O crescimento trofoblástico fragiliza a parede de vasos maternos, né? Alguns não rompem, outros rompem, formando fístulas arteriovenosas. Na base de uma placenta, eu encontro cerca de 150 fístulas arteriovenosas entre vasos maternos. Fístulas arteriovenosas mesmo. Olha lá, o trofoblasto cresceu, fragilizou a parede dos vasos, eles acabam rompendo, formando fístulas arteriovenosas. Você vai dizer assim, Mário, cara, abriu tudo para mim. Abriu tudo na minha cabeça, porque eu memorizava que a gestante fazia síndrome percinética. E eu não conseguia entender muito bem porque que uma grávida fazia síndrome percinética. Eu memorizava assim, ó. Você falou que a placenta produz progesterona, a progesterona é termogênica, aumenta a temperatura corporal. Se aumenta a temperatura corporal, vai aumentar a frequência cardíaca e frequência respiratória. Meninos, vocês estão certos, a progesterona é termogênica, mas tem outra causa para a gestante ter síndrome percinética. Vejam, ela tem fisiologicamente o desenvolvimento de fístulas arteriovenosas em vasos uterinos. Então é fisiológico, é normal. Ó, o crescimento da placenta leva à formação de fístulas arteriovenosas em vasos do útero. Qual o objetivo? Você bypassar a microcirculação e criar um fluxo de sangue direto na base da placenta, entre o sistema arterial e o sistema venoso. É por isso que a grávida tem um retorno venoso bem mais rápido, tá? Por isso que ela tem síndrome percinética. Por quê? Porque o sangue materno é quem traz O2 e nutrientes. Agora, olhem só, meninos. Trofoblasto é tecido fetal. Útero é órgão materno. No útero circula sangue materno. Ó, quem traz o O2 e o nutriente é o sangue materno. Agora, eu queria saber de vocês, olha só. Meninos, por que que o O2 sai do sangue materno e entra na placenta? Meninos? O O2 e nutriente chega pelo sangue materno. O que que faz o O2 sair do sangue materno enquanto ele está passando nessa fístula aqui? O que que puxa o O2 dessa fístula? O que que puxa? Diferença de afinidade das hemoglobinas. Na placenta circula a hemoglobina F, na fístula arteriovenosa, ou seja, no útero circula a hemoglobina A, hemoglobina do adulto. Então, no útero circula a hemoglobina do adulto. Na placenta circula a hemoglobina F. Veja, o oxigênio sai das fístulas e entra na placenta por diferença de afinidade das hemoglobinas. O sangue fetal, né, normalmente não se mistura no sangue materno. Sangue materno circula no útero, sangue fetal circula na placenta. Tá? O O2 difunde por diferença de afinidade das hemoglobinas. Se vocês olharem a imagem, vai ficar muito claro, inesquecível, você não vai precisar anotar, só olha lá, olha lá. A artéria do músculo dá os ramos para o endométrio. Veja bem, se existe a primeira onda de invasão trofoblástica, ó, se ocorre primeira onda de invasão trofoblástica, o trofoblasto vai encontrar vasos maternos finos. Olha aqui, primeira onda de invasão trofoblástica, o trofoblasto vai encontrar vasos maternos com um diâmetro muito pequeno, formando fístulas arteriovenosas de baixo calibre. Fístulas arteriovenosas de calibre bem pequenininho. Fístulas arteriovenosas de baixo débito. Falei para vocês, uma placenta para ser normal, além de primeira onda de invasão trofoblástica, também tem que ocorrer o quê? Segunda onda. Vejam, se ocorre a primeira onda,
Ó, os vasos modificados pelo crescimento trofoblástico são finos. As fístulas arteriovenosas são entre vasos finos. Uma placenta, para ser normal, a invasão também tem que ocorrer no miométrio. Vejam, quando ocorre a invasão no endométrio e depois ela é seguida pela invasão do miométrio, vejam, o trofoblasto vai encontrar vasos bem calibrosos, formando fístulas arteriovenosas entre vasos bem calibrosos, vasos de alto débito, vasos de grosso calibre. Ou seja, o sangue materno vai entrar pelo vaso arterial, vai passar pela fístula e vai sair pelo vaso venoso, criando um bypass de grande fluxo, criando um bypass de baixa resistência. Então, olha aqui, meninos, para que haja uma invasão trofoblástica normal, o trofoblasto tem que encontrar radial ou ramo da radial. O trofoblasto tem que invadir miométrio, olha, formando fístulas arteriovenosas de alto débito, fístulas arteriovenosas calibrosas, de vasos calibrosos. Veja, o sangue com O2 e nutrientes entra pelo vaso calibroso, passa pela fístula e sai pela veia calibrosa. Isso faz o quê? Um grande turnover, uma grande renovação de sangue materno na base da placenta. Meninos, vocês vão dizer para mim assim: Mário, eu leio livro de obstetrícia, cara, eu até posso dizer a você que eu tenho paciência. Eu pego aquele livro de obstetrícia, aquele escrito em aramaico antigo, eu sublinho, né? Eu boto post-it amarelo, né? Eu traduzo, né? Eu juro para você, eu me esforço para ler. Mas eu nunca li naquele livro fístula arteriovenosa. Eu leio isso em livro de cardiologia. Olha, você não está confundindo com diálise, não? Não, problemático. Olha aqui, sabe qual é o nome que eles usam em obstetriz para dizer fístula arteriovenosa? Sabe qual é o nome que a gente usa em obstetrícia para dizer fístula arteriovenosa? Espaço interviloso. Espaço interviloso. Espaço interviloso eu li, Mário, não entendi não. Agora eu já sei o que é. Espaço interviloso é uma fístula arteriovenosa. Meninos, uma placenta para ser normal, no espaço interviloso tem que chegar vaso calibroso, ou seja, na fístula arteriovenosa tem que chegar vaso calibroso. Tá? Para quê? Formar fístula de alto débito, tá bom? Então, uma placenta para ser normal tem que ter primeira onda e segunda onda. Posso perguntar? Estou me sentindo no show do milhão. O Silvio Santos faz isso. Pode perguntar? Olha aqui. Posso perguntar qual é a placenta que descola mais fácil? A que teve segunda onda, invadiu a profundidade do útero, ou aquela que só invadiu, a superfície do útero? Qual das duas, hein, meninos? Qual das duas placentas descola mais facilmente? Aquela que está presa na superfície, tá? Ou aquela que invadiu a profundidade? Qual é a paciente de alto risco para descolamento prematuro da placenta? Qual é a placenta que destaca do útero com mais facilidade? É aquela presa na superfície do endométrio ou aquela que invadiu a profundidade do miométrio? Claro que é aquela que está presa na superfície. Então vejam, a ausência de segunda onda de invasão trofoblástica, além de ser um evento associado à ocorrência de toxemia gravídica, também está associado ao risco de descolamento prematuro da placenta. Então a ausência de segunda onda aumenta o risco de toxemia e aumenta o risco de descolamento prematuro da placenta. Tu vai dizer assim, Mário, tudo bem, tudo bem. Olha só, já sei como saber do que é a questão, já sei, tá, que toxemia está associada à segunda onda de invasão trofoblástica ausente ou incompleta, isso eu já memorizei, tá? Agora, como um problema de invasão trofoblástica vai causar sintoma na mãe? Como, Mário? Como? Olhem só, meninos, essa é uma placenta normal com fístula arteriovenosa de radial. Vejam, se a paciente tiver apenas primeira onda, a fístula arteriovenosa é uma porta estreita por onde passa o sangue da mãe. Passa pouco sangue, passa pouco oxigênio, passa pouco nutriente. Olha, quando há segunda onda de invasão trofoblástica, a fístula arteriovenosa é muito calibrosa, ela é de vaso radial, ela é uma porta larga, por onde passa muito sangue materno, por onde passa muito oxigênio, por onde passa muito nutriente. Então, vejam, a ausência de segunda onda leva a fístulas arteriovenosas muito fininhas, muito estreitas, por onde passa muito pouco sangue materno.
por onde passa muito pouco oxigênio e nutrientes que vão difundir para o feto. Olhem, essa é uma artéria uterina normal fora da gravidez. Então, essa aqui é uma artéria uterina normal fora da gravidez. Mário, por que você diz que essa artéria uterina é normal fora da gravidez? Porque isso aqui é um vaso humano normal. Então, isto aqui é o Doppler de um vaso humano normal. É uma onda Doppler de um vaso humano normal. Mário, por quê? Porque ele tem incisura. Olha lá, você tem um marcador na onda de Doppler de alta resistência. Tecidos humanos têm microcirculação. Tecidos humanos têm fluxo de alta resistência em condições normais, por causa da microcirculação, que são vasos finos, vasos delgados. Então, olha só, o marcador no Doppler de alta resistência é a presença de incisura na onda de fluxo do vaso. Tá? Olhem só, na gravidez, a placenta ela tem que invadir o útero, criando fístulas arteriovenosas de baixa resistência. Então, o que eu espero que ocorra na gravidez é que a invasão trofoblástica modifique a resistência na artéria uterina. Então, eu espero na gravidez que a invasão trofoblástica crie fístulas arteriovenosas que modifique a resistência na artéria uterina. Ó, isso aqui é uma onda vascular padrão em qualquer tecido humano, mas na gravidez eu espero que a uterina seja de baixa resistência. Como é que é uma artéria uterina de baixa resistência? Mário, não entendi. Artéria uterina de baixa resistência? É. Artéria uterina de baixa resistência, artéria uterina de alto fluxo. O que é uma artéria uterina de alto fluxo? É uma artéria uterina sem a presença de incisura. Então, olhem, isso é um vaso de baixa resistência. Isto é um vaso de baixa resistência. Mário, como é que você sabe que esse vaso é um vaso de baixa resistência? Ausência de incisura. Ausência de quebra no meio da onda. Só apresentam ondas com esse padrão de fluxo vasos que têm fístulas arteriovenosas. Vasos com fístulas arteriovenosas. Eu só vou encontrar esse padrão de fluxo sem incisura em câncer, corpo lúteo e gravidez. Então vocês já sabem. Padrão de baixa resistência, padrão de alto fluxo, eu só encontro em câncer, corpo lúteo e gravidez. É por isso que câncer cresce, porque ele tem garantida a vascularização. É por isso que gravidez cresce, porque ele tem garantida a vascularização. Tá? Veja bem, uma gravidez se desenvolve, uma gravidez cresce, porque ela é nutrida por um fluxo de baixa resistência, ela é nutrida por alto fluxo. Então, essa é a artéria uterina que eu espero encontrar na gravidez normal, tá? Artéria uterina sem incisura. Meninos, todos agora, até quantas semanas a artéria uterina tem para adquirir esse padrão de fluxo? Meninos, até quantas semanas? 26 semanas. Então, a artéria uterina tem até 26 semanas para adquirir esse padrão de fluxo. Depois de 26 semanas, não muda mais. Mário, eu quero ficar pedindo Doppler de artéria uterina toda semana, depois de 26 semanas. Mongo, não adianta, não muda, só lamento. Tá? Pergunta de prova, por que eu faço Doppler de artéria uterina? Olha só, pergunta de prova. Por que eu faço Doppler de artéria uterina? Para avaliar o fluxo útero-placentário. Então, eu faço Doppler de artéria uterina para avaliar fluxo útero-placentário. Olha a outra forma que aparece em questão. Para que eu faço Doppler de artéria uterina? Para avaliar a invasão trofoblástica. Então, eu faço Doppler de artéria uterina para pesquisar a invasão trofoblástica. Vejam bem, essa é uma artéria uterina normal na gravidez. Vejam, olhando essa paciente, artéria uterina direita e artéria uterina esquerda, as duas sem incisura. Significa baixa resistência direita, baixa resistência esquerda. Essa artéria uterina direita e esquerda foi modificada pela invasão trofoblástica. Perceberam que houve uma modificação? Normalmente, como é que ela é fora da gravidez? Ela é de alta resistência. O que é que ela tem? Incisura. Vejam que ela perdeu a incisura. Por quê? Houve uma invasão trofoblástica até a profundidade do útero, criaram-se fístulas arteriovenosas de baixa resistência. Bom, uma placentação normal. Paciente de baixo risco para toxemia,
paciente baixo risco para descolamento prematuro da placenta. Mário, por que você não fala risco zero para toxemia? Por que você não diz risco zero para toxemia? Né? Porque o exame pode ter sido feito errado. Então, veja, a gente diz baixo risco porque o exame pode ter tido alguma incorreção. Mas, olha, baixa resistência direita, alto fluxo. Baixa resistência esquerda, alto fluxo. É uma paciente que tem um excelente fluxo uteroplacentário. Agora, olha esse caso aqui, meninos. Fluxo normal na gravidez. Agora, olha aqui. Olha lá, uterina direita sem cisura, uterina esquerda com incisura. O que está acontecendo nessa paciente aqui? Uma assimetria entre as artérias uterinas, percebeu? A artéria uterina, direita, teve uma invasão trofoblástica, né, que resultou numa modificação acentuada da sua resistência, e a artéria uterina esquerda permanece com alta resistência. Posso perguntar? Meninos, o que vocês acham que aconteceu nesse caso para que haja uma assimetria tão grande entre os fluxos da artéria uterina direita e esquerda? O que vocês acham que aconteceu? Olha só, vou falar, você vai amar, porque você nunca mais vai esquecer. Olha aqui, sabe a provável causa dessa assimetria acentuada entre a uterina direita e a uterina esquerda? A placenta é lateralizada. A placenta é lateral direita. Acabou só modificando a artéria uterina, né, da direita. Ou seja, quando a placenta é muito lateralizada, não há modificações da artéria uterina do outro lado. Se a placenta está totalmente do lado direito, vejam que ela vai invadir a árvore vascular uterina direita. Não vai haver grandes modificações à esquerda. E aí eu posso ter assimetria. Veja bem, se a placenta é lateral direita, olha lá, se a placenta é lateral direita, invadiu o útero, né, e criou fístulas arteriovenosas de baixa resistência, a gente sabe que esse leito placentário está bem vascularizado, está bem oxigenado. Tá? O outro lado não interfere com a vascularização porque a placenta é muito lateralizada. Tá bom? E esse caso aqui, meninos? E esse caso aqui? São duas uterinas, direita e esquerda. Tem desculpa aqui? Meninos? Tem desculpa? A placenta, ela está colada na cabeça da paciente. Não tem desculpa. Então, olha só, você sabe o quê? Que essa placenta não invadiu o miométrio. Veja, ela não modificou as artérias uterinas, levando a transformação da artéria uterina num fluxo de baixa resistência, num fluxo elevado. Veja, houve manutenção da incisura após 26 semanas. Isso significa segunda onda de invasão trofoblástica ausente ou incompleta. Isso aqui é a lógica para o que você sofreu para memorizar durante a graduação e talvez não tenha conseguido memorizar porque você não viveu, não entendeu. Meninos, olhem só, a artéria uterina normal na gravidez é sem incisura. Quando eu tenho incisura unilateral, isso significa placenta lateralizada. Quando eu tenho incisura bilateral, eu tenho baixo fluxo uteroplacentário e alto risco de toxemia gravídica e de descolamento prematuro da placenta. Então, quando eu tenho incisura bilateral, vejam, tanto a uterina direita quanto a uterina esquerda não foram modificadas adequadamente até 26 semanas. As fístulas arteriovenosas são pequenas, são finas, são de alta resistência, o que resultou na manutenção da incisura. Bom, e aí, meninos? Baixo fluxo, qual a consequência? Olha aqui, baixo fluxo, qual a consequência? Se eu tenho alta resistência ao fluxo de sangue na mãe, as fístulas arteriovenosas não são normais, eu vou ter baixo fluxo. Vamos fazer silêncio, por favor. Olha aqui. Se eu tenho alta resistência ao fluxo materno, por má invasão trofoblástica, a consequência vai ser baixo fluxo de sangue chegando ao útero. Uma artéria uterina com incisura é de alta resistência, é de baixo fluxo. E aí, meninos, a invasão trofoblástica ela é máxima com 26 semanas. Só que o que acontece? A invasão trofoblástica ela é máxima com 26 semanas. Só que o que acontece? O feto continua crescendo depois de 26 semanas. Vocês perceberam
Ó, a invasão trofoblástica ela é máxima com 26 semanas, mas depois de 26 semanas, se você deixar o feto dentro do útero, ele continua crescendo, o número de células continua aumentando, aumenta a necessidade de O2, mas o fluxo não se modifica depois de 26 semanas. Então, prestem atenção, a gente tem duas possibilidades. Olha só, se eu tenho baixo fluxo de sangue chegando ao útero, esse fluxo ele pode ser suficiente para oferecer todo o O2 necessário para oxigenar todas as células fetais. Ou ele pode ser insuficiente para ofertar todo o O2 e nutrientes necessário para as células fetais. Então vejam bem, se eu tenho um fluxo reduzido no útero durante a gravidez, esse fluxo ele pode ser suficiente para trazer oxigênio e nutrientes para todas as células do feto, ou ele pode resultar numa quantidade insuficiente de O2 e nutrientes. Agora, cérebros on. Quando esse fluxo tende a ser mais insuficiente? Quando o feto é pequenininho, do tamanho de um chaveiro, com poucas células, ou quando ele é grandão, cheio de célula? Meninos, quando é que esse fluxo reduzido ele tende a ser mais insuficiente? Quando o feto é pequenininho, tem lá 10 centímetros, ou um feto de 50 centímetros, 3,5 kg. Quem é que vai precisar de mais O2? Quanto mais célula, mais necessidade de O2. Então é por isso que raramente eu tenho sintomas de toxemia antes de 20 semanas. É por isso que raramente eu tenho sintomas toxêmicos antes de 20 semanas. Por quê? Porque o feto é pequeno, tem poucas células, mesmo o fluxo sendo reduzido, ele é suficiente para oxigenar todas as células fetais. Meninos, quando é que eu tenho que pensar, qual é a patologia que eu penso quando eu encontro toxemia precoce? Qual é a patologia que eu penso quando eu encontro toxemia antes de 20 semanas? Qual é? Mola, câncer de placenta. Por quê? Por que eu tenho toxemia antes de 20 semanas quando tem mola? Porque tem câncer, tem muita célula. Então esse fluxo vai ser insuficiente precocemente. Porque tem câncer, tem muita célula. Esse fluxo vai se tornar insuficiente antes de 20 semanas, o que não é comum. Comum é que ele seja insuficiente à medida que o feto for crescendo. E quanto mais você deixar o feto dentro da cavidade, mais insuficiente ele vai ficar. Porque mais o feto vai crescer, mais ele vai precisar de O2. E meninos, quando o feto tem restrição da sua oferta de oxigênio e nutrientes, ele prioriza cérebro, coração e suprarrenal por um mecanismo chamado centralização. Então olha aqui, ó. Quando o fluxo de O2 é insuficiente, quando o fluxo de nutrientes é inadequado para oxigenar todas as células fetais, o feto prioriza cérebro, coração e suprarrenal. Você vai dizer, cérebro eu entendo, Mário. Coração é a bomba, eu entendo. Suprarrenal por quê? Porque produz os hormônios para manter a gravidez. Tá? Vocês sabem que a placenta produz progesterona sozinha, mas ela depende da suprarrenal para produzir estriol. Tá? Então, ó, ele prioriza cérebro, coração e suprarrenal. E o resto, Mário? O resto ele não dá o menor valor, o resto só lamento. Tá? Se falta oxigênio para todas as células fetais, o feto vai priorizar cérebro, coração e suprarrenal por um mecanismo de esfíncter pré-capilar. Ele vai direcionar sangue para essas regiões e as outras regiões vão ficar acentuadamente isquêmicas. E aí, Mário? Aí aparece a toxemia. Aonde está a toxemia? Está aqui, ó, nessa organela. Toda a explicação de toxemia, tá? Toda a história da toxemia se encontra na mitocôndria. Tu vai dizer assim, peraí, só um instantinho, Mário, isso aqui tá GPI demais, isso aqui tá curso pré-vestibular demais, tá? Tô me sentindo no pH, tá? Olha aqui, tudo bem, tá? Um negócio meio vestibular, até legal, até dinamiza, tá? Maneiro, tá? Porque medicina veio meio chato de estudar, mas mitocôndria na minha cara tá pesado. Olha aqui, eu não vejo mitocôndria desde o segundo período, tá? Pior informação que eu vou acrescentar agora. Olha aqui, ó. Meninos, vocês sabem que a mitocôndria produz ATP, não é isso? E NAD/FAD.
Mário, NAD na faculdade serviu para nada. E FAD é como as fadas. A gente acha que pode existir. Isto não me serviu para nada na minha faculdade inteira, pois eu quero dizer para vocês que toda a moderna medicina é baseada em estado peroxidativo. Toda a moderna medicina tem uma explicação ou alguma correlação mitocondrial. Aí tu diz, Mário, eu acho que eu fiz então curso com a enfermagem, porque eu não vivenciei esse momento. Ô Monguinho, olha aqui, é fácil, olha só, facílimo, tá? Super fácil. Se o feto prioriza o oxigênio para cérebro, coração e suprarrenal e o resto ele não dá importância, nessas outras áreas fetais, nesses outros tecidos fetais, a oferta de O2 vai ser mínima. O feto vai priorizar cérebro, coração e suprarrenal por centralização e os outros tecidos vão ficar com pouco O2. Resultado, nesses tecidos, nessas áreas hipóxicas, as mitocôndrias vão parar de funcionar. Parando mitocôndria de funcionar, você sabe que mitocôndria para funcionar, sistema enzimático é citocromo oxidase. Para funcionar precisa de O2. Sem O2, mitocôndria não funciona. Então, nessas áreas fetais isquêmicas, as mitocôndrias param de funcionar e param de produzir ATP. Param de produzir energia. Você vai dizer assim, Mário, algumas células vão morrer, né? Uma parte desses tecidos vão necrosar por falta de energia. Acertou. Então, parando a mitocôndria de funcionar, algumas células vão morrer apenas por falta de energia, vão morrer. Então, vai ter algum grau de necrose tecidual por falta de energia. Mas o principal evento é que a mitocôndria para de produzir NAD/FAD. Você vai dizer assim, Mário, para que serve o NAD/FAD? Meninos, o NAD/FAD é o super-herói da célula. NAD/FAD é super-herói da célula, salva a célula. Mário, qual é a função do NAD e do FAD? Tão importante assim, não deixar elétron livre na célula. Então, a função do NAD e a função do FAD é não deixar elétron livre na célula. Mário, mas por que isso? Porque, meninos, se o elétron ficar livre na célula, ele vai para a segunda substância na célula que mais gosta de elétron. A primeira substância na célula que mais gosta de elétron é o NAD e o FAD. A segunda é o oxigênio. Mário, e o que acontece se o oxigênio ganhar um elétron? Meninos, é igual filme de ficção científica. Sabe aquele filme de ficção científica de invasão de corpos? É a mesma coisa. Olha aqui. Vê se não é assim. Todo filme de ficção científica com invasão de corpos rola uma nave espacial descendo numa fazenda do interior americano, né? Assim começa o filme. Normalmente eles escolhem uma fazenda do interior americano para pousar a nave e ao mesmo tempo eles começam a mostrar todo mundo legal que tem na cidade do interior que você já sabe que vai ser invadido. Tu já sabe logo. Né? Então o pessoal bacana é que é jantado primeiro. Então eles normalmente assim, vai descendo a nave e já vai aparecendo o pessoal bacana, o pessoal legal da cidade que você já sabe que vai ser invadido pelos invasores de corpos. Normalmente começa a mostrar o quê? Mostra um cowboy, o cara todo bom para ajudar, mostra uma velhinha, tu já sabe que a velhinha vai ser invadida, mostra uma mulher gostosa, né? Normalmente assim. E o filme mesmo começa, a invasão de corpos começa, normalmente na hora que a velhinha tá na venda, tá lá no mercado, comprando aquelas compras que o americano compra, aí pega aquele saco de papel pardo, né? Cheio de folha para fora. Aí chega o cowboy e fala assim, aí vovó, posso ajudar? Aquele cowboy mais sarado, posso ajudar? Aí a velhinha fala assim, pode meu filho, faz um favor para mim, pega essas compras e bota ali atrás do celeiro. O que você acha que vai acontecer? Quando o cowboy foi lá atrás do celeiro, ele vai ser o primeiro a ser invadido, é ou não é? É exatamente isso que acontece. Ele pega a sacola lá de papel parto cheia de compra da véia, vai botar lá atrás do celeiro. Beleza, você vê ele entrar atrás do celeiro e depois você só escuta os barulhos, né? Já sabe que ele vai voltar modificado, né? Não, eu vou voltar... Então aí ele vai... Não, só um instantinho, vovó, que eu já volto. Tô chegando, hein? Tô chegando. Ele vai entrando no celeiro, daqui a pouco você só vê luz piscando, barulho. Ele já volta encapetado. Matar, destruir.
matar, destruir. Isso que é toxemia. Pronto, isso que é toxemia, cara. Pera aí, Mário. Aham. Tu cheira pó? Não. Sou contra. Nada de droga, nada. Droga, a única droga é estudar. Ó aqui, ó, não. Meninas, olha só, olha o que acontece na verdade. É o seguinte, o cowboy é o oxigênio. Vou contar, vou teatralizar pra você direitinho nesse espaço pequeno, tem que gravar pro pessoal, todo mundo. Olha aqui. É assim, o oxigênio passa pela artéria uterina, aí vai passar pelaquela fístula arteriovenosa que a gente chama de espaço interviloso, não é isso? Na hora que o oxigênio está passando pelaquela fístula arteriovenosa, tem um negócio que puxa ele para dentro do feto. O que puxa ele para dentro do feto? Por favor, o que puxa, o que tira o O2 do sangue da mãe e joga no sangue fetal? É o quê? Diferença de afinidade das hemoglobinas. Muito bem, os amigos oxigêniozinho dele estão sendo priorizados para cérebro, coração e suprarrenal, só que ele deu azar de ir para o rim. Chegou no rim, uma devastação. Chegou no rim fetal, uma devastação. As mitocôndrias não estão funcionando, ninguém fazendo nada, tecido morrendo. Aí ele começa a gritar, não, cara, eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui ajudar. Não vou deixar esse rim morrer de necrose tubular aguda, não vou deixar esse rim morrer de necrose cortical bilateral, eu não vou deixar esse rim necrosar, vou ajudar. De repente, quando ele está naquela motivação toda, entra um negócio dentro dele e se transforma no capeta. Ele está assim, eu vou ajudar. Matar, destruir.